Olá, bem-vindo ao canal. Eu leio na minha Bíblia: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse é um tema e esta é uma passagem que tem causado muitas vezes temor em muitos cristãos. Quando a pessoa olha para dentro de si mesma e ela sabe quem ela sabe pelas dificuldades que passa, mas ela não compreende o que é ser santo, o que é santidade, e quem é que produz o processo de santificação, isso realmente causa uma situação muito ruim para as pessoas, especialmente para os cristãos que creem na palavra de Deus. No dia 9 de fevereiro de 1862, Charles Spurgeon pregou um sermão que teve por título A Tripla Santificação. É um sermão muito interessante e que se encontra neste livro que eu acabo de ler e que realmente eu aconselho a leitura para todos aqueles que amam a palavra de Deus. Neste sermão, Spurgeon disse o seguinte: a santidade é o plano arquitetônico sobre o qual Deus constrói o seu templo vivo. O templo vivo somos nós, o apóstolo Paulo diz isso. Então, a santificação é o projeto arquitetônico, é o plano de Deus. Deus está construindo templos vivos e Ele deseja, e Ele quer, e Ele exige que estes templos sejam santos, sejam santificados. O problema é o que é ser santo, o que é santidade e como se dá o processo da santificação. Ser santo não significa estar isento de pecado, de tendências para o mal. Ser santo pode significar, e realmente significa, estar separado para o nosso Senhor Jesus Cristo. Santidade é também, no mesmo sentido, uma atribuição daquilo que está separado. Deus santifica pessoas, Deus santifica objetos, Deus santifica tempo. O que vem a ser, então, esse sentido de santidade? É tudo aquilo que Deus quer perto de si. É tudo aquilo que Deus consagra para o seu relacionamento com o ser humano. Por outro lado, a santificação é um processo. Nós sabemos, o Novo Testamento, também o Velho, demonstra claramente isso. O apóstolo Paulo, escrevendo uma carta aos habitantes da cidade de Corinto, no capítulo 1, versículo 2, na primeira carta, ele diz o seguinte: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ele está fazendo uma saudação e ele está dizendo o seguinte: a todos os santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Isso denota que, no momento em que somos chamados, já somos também santificados. Não somos ainda pessoas perfeitas, mas já entramos naquilo que se denomina o processo da santificação. A santificação é um ato, nós estamos separados na conversão, mas agora é necessário crescer em Cristo Jesus. A santificação, por outro lado, é um processo. E a Bíblia reconhece isso. O apóstolo Paulo, escrevendo novamente aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 18, ele diz o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Há um processo. Quanto mais convivemos, quanto mais contemplamos a glória de Deus, os seus planos, as suas palavras, é que nós vamos crescendo em santificação. Portanto, não há motivo para que nenhum cristão esteja temeroso em relação a essa passagem de Hebreus 12. Sem a santificação, ninguém verá Deus. Mas é necessário que eu
prossiga nesse processo de santificação. É isso simplesmente que o autor de Hebreus está dizendo. É um processo, é uma sucessão de dias, de meses, de anos, na presença de Deus. Surge uma pergunta aqui, porque o título do vídeo é uma pergunta: por que guardar o sábado? E, na verdade, esse vídeo vai dar uma resposta dentro desse tema da santificação. O que é necessário para que esse processo cresça em nossa vida? Eu leio lá no Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 17, quando Jesus Cristo está fazendo a sua oração sacerdotal. Na verdade, é uma oração impressionante, é uma oração que ele dirige a Deus nos últimos momentos da sua vida. E lá está escrito o seguinte: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não existe santificação fora da verdade. A verdade é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe santificação fora de Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto que nós temos que deixar claro. Não existe santificação na mentira. Não existe santificação nas meias verdades. Portanto, cabe ao cristão, em primeiro lugar, buscar a verdade que está em Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, que é Jesus Cristo, e a verdade vos libertará. Por outro lado, a santificação não é uma obra que algum cristão possa produzir em si próprio. A santificação é única e exclusivamente produzida por Deus em nossas vidas. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Capítulo 2, versículo 13 da carta aos Filipenses. Não pode haver em nós a presunção de que nós realizamos uma obra de santificação na nossa vida. Esse processo, ele é operado por Deus durante a nossa existência e cabe a nós simplesmente nos colocarmos nas mãos do nosso Deus, buscando conhecer a verdade e buscando, de alguma forma, pela fé, também pela oração, pedir que Ele opere na nossa vida na santificação. Quando o apóstolo João escreveu sua primeira carta, logo de início, no capítulo 1, e o versículo 1, ele diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. É interessante aqui essa palavra contemplar. No grego, ela tem um sentido de ver atentamente. A contemplação exige que não só passemos os olhos, mas que olhemos e percebamos todos os detalhes atentamente. Contemplação é um outro passo para que nós possamos exercer o processo da santificação. O salmista Davi, no Salmo 27, versículo 4, ele usa da mesma expressão em relação à contemplação, e ele diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. É necessário que nós debrucemos sobre essa contemplação. É necessário que a gente, entre aspas, perca tempo nesse contato com Deus, no estudo da verdade. Porque o mesmo salmista diz o seguinte: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Salmo 17, 15. O que o salmista está dizendo? Eu me satisfarei com a tua semelhança. Eu serei semelhante a ti. Eu estou buscando essa semelhança. A contemplação é necessária nesse processo. O profeta Oséias acrescenta um outro tema importantíssimo. Na contemplação,
eu estou adquirindo conhecimento profundo, não superficial. Então ele diz ali no capítulo 6, versículo 3, o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como uma chuva serôdia que rega a terra. E no versículo 6 ele acrescenta: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Ora, o conhecimento de Deus é mais importante do que a liturgia. O conhecimento de Deus é mais importante do que qualquer participação em igreja. O necessário é conhecer a Deus. É por esse meio que se adquire a santificação. Quando Deus muda o nome de Abraão, ele aparece para Abraão e diz o seguinte, capítulo 17, versículo 1 do Gênesis. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Esse pedido não foi feito para Abraão como se ele fosse o primeiro homem a andar com Deus. No mesmo livro de Gênesis, no capítulo 5, versículo 24, há uma seguinte afirmativa de Deus: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque andou com Deus. Não existe santificação se não houver conhecimento, contemplação, se não houver o andar junto com alguém. A santificação é o estar separado para Deus. Como é que eu vou estar separado para Deus nesse mundo mal se eu não tenho uma dedicação de tempo? O tempo é necessário para a aproximação de pessoas. Quando alguém se casa, antes disso, durante um longo tempo e por muitas e muitas vezes, os noivos estiveram juntos, conversando, se conhecendo profundamente, analisando a personalidade, para tomar um sagrado compromisso de viver uma vida juntos. Como é que eu vou conhecer a um Deus que quer se revelar à minha pessoa, quer dizer quem ele é, quer se fazer conhecido, se eu não tenho esse tempo? Uma das razões para a santificação está estampada ali no capítulo 12, versículo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, é necessário que a pessoa, ao aceitar ser cristã, que ela renove a sua mente, que ela tenha novos conceitos, que ela tenha novos princípios. E esses novos conceitos, esses novos princípios são justamente os conceitos e os princípios de Deus. Mas surge a pergunta: o que o sábado tem a ver no processo de santificação? No que a guarda do sábado nos ajuda? Quando Deus criou o sábado, ele o santificou. Quando Deus entregou as tábuas de pedra que ele mesmo escreveu nas mãos de Moisés, ele disse: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, cabe ao ser humano entender que todo esse processo de santificação também inclui a guarda do sábado. Mas qual a razão lógica, o porquê Deus teria incluído o sábado como partícipe desse processo de santificação? Se nós concluímos que é necessário contemplação, contemplação exige tempo. Se nós concluímos que é necessário estudo, conhecimento, estudar e conhecer exige tempo. Se nós compreendemos que é necessário formar uma amizade, conhecer intimamente, isso também exige tempo. O que nós podemos aprender disso?
que a santificação, que é o estar cada vez mais parecido com Deus, ela exige tempo. Tempo de uma vida, tempo de um ano, tempo de um mês, tempo de uma semana, tempo de um dia. Todos os dias são importantes para que nós prossigamos no processo de santificação. No entanto, nós temos as atividades da vida. Quando Deus dá o mandamento do sábado para Moisés, ele vai dizer o seguinte: 6 dias trabalharás. Deus sabia da necessidade que o homem teria, inclusive, para ganhar o seu pão. Quando Deus diz para Moisés os 10 mandamentos, ele inicia o quarto mandamento com um verbo no imperativo: lembra-te. Se ele está dizendo lembra-te, é porque esse mandamento já existia antes, já era do conhecimento dos povos, antes daquele momento ali no Sinai. Isso é bem verdade, porque lá no Gênesis, Deus havia criado o sábado e o havia santificado. Jesus depois vai dizer também, olha, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. O que nós vemos na lei dos 10 mandamentos dada aos judeus com o verbo lembrar, lembra-te, é que Deus estava dando uma oportunidade a eles de serem diferentes dos demais povos. Nós sabemos que da linhagem de Abraão, outros povos surgiram. Ló, que era o seu sobrinho, foi o pai de 2 grandes nações. Um dos mais notáveis comentaristas da Bíblia é Matteo Henry. Matteo Henry, quando ele faz o comentário ali do capítulo 31 do Gênesis, ele tem algumas passagens muito interessantes que eu quero compartilhar com você. Matteo Henry, na verdade, ele não era um sabatista. Matteo Henry, ele cultuava Deus no domingo, por ele chamado como sábado cristão. Mas a essência, a importância, a bênção, a finalidade desse dia, ele compreendeu de forma magistral. E ele diz aqui: a instituição do sábado foi um grande exemplo do favor de Deus a eles, e um sinal de que ele os tinha distinguido de todos os demais povos. Exemplo de favor. Se santificarmos, ele diz aqui no comentário, um dia para Deus, isso será um sinal entre ele e nós de que ele santificou nossos corações. E aí vem uma parte muito interessante, onde ele vai dizer o seguinte: e desta maneira se distinguiam das outras nações, que tendo primeiro perdido o sábado, que foi instituído como memorial da criação, gradativamente perderam o conhecimento do Criador. Perderam o sábado, perderam o conhecimento do Criador. E deram às criaturas a honra que era devida somente a ele. Então, o Matteo Henry está reconhecendo aqui a bênção do sábado. O sábado, então, é um instrumento. Mas algumas pessoas buscam negar a necessidade desse instrumento. Não é só uma questão de obediência. Não é só uma questão de respeitar aquilo que Deus santificou. Mas é uma análise de que eu não necessito dessas 24 horas. Ora, o ser humano ele tem uma tríplice dimensão. Ele é um corpo, ele é mente e ele também tem a sua dimensão espiritual. Se está provado pela medicina e o direito incorporou esse conhecimento e o legislador criou o descanso semanal remunerado, que nada mais é do que a obrigatoriedade que o patrão tem em conceder um dia de descanso na semana para o seu empregado, levando-se em consideração o corpo e a mente. Qual a razão de nós não reconhecermos que é necessário um dia de descanso em Cristo, procurando conhecê-lo, procurando ter um relacionamento pessoal intenso durante 24 horas com esse Cristo que nos salvou? Qual a razão de dispensarmos esta bênção?
Negar essa bênção é rejeitar o presente de Deus. Não é só uma questão de obediência. Bastaria a obediência para que eu buscasse a Deus nessas 24 horas do sábado. Mas, se eu assim não faço, eu estou rejeitando um presente de Deus. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para esse tema tão importante da palavra de Deus. E eu quero te convidar para que você se inscreva no canal para receber outros vídeos, nos quais nós estamos tratando desse e de outros temas importantes. Um abraço e até o próximo.